Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje eu vou falar de um livro bem doido chamado Incubação, um espaço para monstros, da Banu Capil. O livro saiu pela Autêntica num selo chamado A Bolha. Ele foi publicado originalmente em inglês em 2006 e aqui no Brasil saiu em 2011. E ele foi traduzido por Daniel Pellizzari. Falar desse livro não vai ser muito fácil, mas eu decidi falar dele aqui no canal porque ele foi um livro que me intrigou muito. Ele é um livro experimental, tá? Ele é um romance barra poema. Ele não diria que ele é um poema, mas eu vi que nos Estados Unidos essa escritora, né, os livros dela são definidos assim, como livro barra poema, romance barra poema, prosa barra poema. Aqui na orelha mesmo, quando falam dela, dizem que ela tem esses livros de prosa barra poesia. Ele é um livro poético, sim, ele tem vários momentos poéticos e ele é um livro muito transgressor. Então ele é bem diferente do que a gente espera de uma prosa de ficção. A Banu Capil, ela é uma autora inglesa, mas filha de indianos. E parece que atualmente ela mora nos Estados Unidos, ela dá aula em universidades lá e ela é conhecida, eu acho, por esses textos mais transgressores e poéticos. Eu vejo muito, eu fui assistir uns vídeos sobre ela e vi que as pessoas se referem bastante a ela como poeta. E esse livro me intrigou muito, ele foi uma indicação da Tati Dantas, eu vi a Tati Dantas falando desse livro, se eu não me engano, no Stories. E aí, como eu sigo a Tati no Goodreads, eu li a resenha dela lá e fiquei intrigadíssima. Mas o que já me intrigou na resenha e na sinopse do livro foi que eu vi que era uma coisa muito louca. E eu tendo a gostar desse tipo de texto. Esses textos que, de uma certa forma, forçam os limites do gênero e de uma certa forma, transgridem as regras do gênero, romance, enfim. Inclusive, é muito difícil definir o que é esse livro aqui. Ele é uma espécie de híbrido. E como o próprio título diz, o livro o título Incubação, Espaço para Monstros, o livro é uma espécie de incubadora de um monstro. Então é uma coisa muito doida. É um pouco difícil falar desse livro sem falar de uma filósofa que é citada aqui na epígrafe, que é a Donna Haraway. Eu nunca tinha ouvido falar dela e eu fui ler, inclusive, esse texto que está citado aqui depois que eu li o livro. Eu li o livro sem saber direito sobre o que ela falava. A epígrafe é um pouco grande e ela fala um pouco sobre como a biologia é um discurso e de como a nossa noção dos organismos é muito dependente desse discurso. O nome do artigo, né, do ensaio, é The Promises of Monsters, a Regenerative Politics for Inappropriate Others. Eu li o ensaio, ele é difícil, tá? Para quem não tá familiarizado com a teoria dela, não é muito fácil, não. E ela vai, assim, bom, nessa epígrafe aqui, então, ela fala sobre essa questão da biologia como discurso, que me fez pensar no Borges, né? O Borges também trabalha essa ideia nos seus textos de que os discursos científicos organizam, esquematizam, categorizam a realidade para que nós possamos entendê-la e falar sobre ela, e sem esse processo de categorização a gente não consegue fazer ciências, né? Ele é necessário. Porém, a gente, de uma certa forma, limita a realidade ao que a gente pode entender. Então, assim, não quer dizer que tudo que foi descoberto pela ciência abarque totalmente a realidade das coisas, né? E não por acaso as descobertas científicas são lentas, elas são processuais, às vezes para você fazer certos avanços você tem que recuar mais um pouquinho, enfim. Esse livro aqui da Banu, ele vai dialogar com algumas noções da Donna Haraway, que são as noções de ciborgue e as noções de monstro. E aí eu vou falar um pouco da criação da personagem aqui nesse livro. O livro fala então de Lalu, e Lalu, assim como a escritora, é uma menina inglesa, filha de pais indianos, é uma menina Punjabi, mas nascida na Inglaterra, e ela é um ciborgue. E não se fala muito exatamente sobre por que ela é um ciborgue. Se ela nasceu um ciborgue, se ela foi tornada um ciborgue depois, é isso que eu quero dizer. E as fases da vida de Lalu são narradas, de Lalu, eu falei Nalu, mas de Lalu, são narradas fora da ordem, parece que coisas diferentes acontecem com ela. Mas o livro ele tenta explorar muito a ideia de que Lalu é um híbrido. Então, assim, na Inglaterra, Lalu já é uma coisa diferente, por ser
descendente de indianos. Então ela na Índia não é totalmente indiana, porque ela nasceu na Inglaterra, e na Inglaterra ela não é totalmente inglesa por ter nascido descendente de indianos. Num determinado momento, Lalu vai para os Estados Unidos. Ela tem uma bolsa para fazer pós-graduação em literatura lá. E quando ela chega lá, ela fica viajando de carona. Nos Estados Unidos, Lalu também é bem estrangeira, porque ela não é americana e ela também é descendente de indianos, ela também é inglesa, ela também é um ciborgue, então, enfim. No entanto, a gente vai, depois que a gente lê a Dana Haraway, a gente descobre que todos nós já meio que somos ciborgues. Então a questão do ser um outro da Lalu não é exatamente porque ela é um ciborgue. E então Lalu fica fazendo essas viagens lá e coisas estranhíssimas acontecem com ela. A gente vê que ela sangra, ela vai pro hospital, a gente não sabe se ela teve um aborto, parece que ela tem alguns partos. Ela dá a entender que ela come metal e a gente não sabe se é porque ela é um ciborgue. E os fatos da vida dela são narrados de um modo estranho. Isso porque o livro também quer ser um híbrido. O livro é uma incubação, né, um espaço para monstros, porque ele está refletindo sobre a possibilidade de ser monstro. E o que é ser monstro? É ser algo diferente. Num determinado momento aqui, bem no início do romance, se faz essa pergunta, né? Mas qual a diferença entre um monstro e um ciborgue? Preciso comer alguma coisa, tem chocolate? Abrindo a geladeira, respondi em voz baixa e talvez séria demais, tentando impressionar você. Um monstro é aquele ser que se recusa a adaptar-se às suas circunstâncias, seu destino, seu corpo. Um monstro seria uma coisa bem diferente. A diferença entre monstro e ciborgue seria que o monstro ele é diferente. Ele meio que não cabe no nosso esquema da realidade das coisas. E ele, de uma certa forma, não quer se enquadrar. Assim, é como se ele recusasse... Aqui no livro fala isso, que ele recusa as circunstâncias. Então, assim, ele não quer exatamente se adequar. O ciborgue, não. O ciborgue, ele é um híbrido, mas ele já está adequado à realidade. Ele faz parte. Então, assim, o ciborgue ele tem alguma utilidade... ou ele se tornou ciborgue para continuar operante, ele está dentro da lógica de mercado, ele consome, enfim, o ciborgue não é uma coisa alheia ao esquema de funcionamento das coisas. E a proposta do livro da Banu, pelo que eu entendi, que é um livro difícil, e que eu acho que é a proposta também da Dana Haraway, é a de que nós possamos ser, ao mesmo tempo, esse híbrido ciborgue e monstros. E monstros, então, seriam realidades de ser, seriam modos de ser que não seriam definidos por discursos hegemônicos, como o biológico, que ela cita aqui no início. Então ela vai falar que os discursos hegemônicos, de uma certa forma, e isso quem fala é a Dana Haraway, ele deslegitima aquilo que não está ali abarcado nele, né? Então o outro, o diferente, é aquele que não está ali enquadrado. Então a Dana Haraway, ela propõe uma leitura não binária dessas relações, dessas definições. E ela vai definir um monte de coisa. Aqui, é curioso que aqui no livro a gente vê que esse outro, esse diferente, representado na Lalu, né? A Lalu, ela ao mesmo tempo que ela é um ciborgue, então ela é um híbrido, ela é um monstro, ela é um diferente, onde quer que ela vá, ele é diferente, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Índia. E ela é mulher. Então, assim, a gente vê como a Banu o tempo todo aqui mostra a mulher como um outro também, de uma certa forma, né? Então, nos discursos hegemônicos, a mulher já é um outro. A gente sabe, né, que o segundo sexo da Simone de Beauvoir parte dessa premissa, né? E ela é nos Estados Unidos e na Inglaterra, uma mulher de pele escura, por ela ser descendente de indianos. O livro a define como uma menina vermelha. E então ela também tem esse ponto, né, étnico de diferença. Então, as propostas da Dana Haraway e da Banu Cambille são as possibilidades de ser fora de algo pré-determinado pelo discurso hegemônico. Seria mais ou menos isso. Então, a Lalu é essa menina. A Lalu seria simultaneamente ciborgue, monstro, enfim, mulher. E aí, gente, eu fiquei falando aqui de ciborgue. Você já deve estar perguntando que porcaria de ciborgue é isso. Para a Dana Haraway, porque aqui no livro a impressão que dá é que Lalu
pode ser ciborgue mais parecido com os ciborgues de filme mesmo, né? Tipo, alguma parte máquina. Até fazem umas torturinhas com ela quando ela era pequena, quando ela precisava ser educada, o pai dela pendurava ela pelas pernas pela janela, e ela dá a entender que isso era feito porque ela era um ciborgue. Então, tipo assim, já que ela era um ciborgue, ela podia ser tratada de um modo menos piedoso, sei lá. Mas o que a Dana Haraway vai dizer é que nós, em certa medida, já somos ciborgues. Então, que essa fronteira entre o humano e o tecnológico, ela já está muito borrada. Na medida em que, se a gente precisa de um implante, ou de uma prótese, ou de um marca-passo, de qualquer coisa, a gente já tem coisas de tecnologia na gente. Não necessariamente por questão de saúde, às vezes para se sentir melhor, né? Então as pessoas vão lá e botam silicone, sei lá, outras coisas. E tem a questão do espaço mental mesmo, da memória. Então, assim, os nossos arquivos virtuais do computador, do celular, da nuvem, do não sei o que, são espécies de extensões da nossa mente e modos de nós nos conectarmos com outras pessoas. Então, de certa maneira, de nos relacionarmos como humanos. Então, essa tecnologia já nos tornaria, em certa medida, ciborgues. Se eu entendi bem, essa é a teoria da Dana Haraway. E é por isso, então, que vai haver aí essa discussão do híbrido aqui, que no romance, de uma certa forma, amplifica essa questão do ciborgue, né? Não seria só a relação que a gente já tem, mas Lalu seria uma alegoria na medida em que ela fala que come metais, enfim, que ela faz. Aparentemente, ela tem uma estrutura diferente. Ela fala da geleia vermelha, né? Ela é preenchida por uma geleia vermelha, enfim. E a relação dela consigo mesma, às vezes, é uma relação que não parece muito comum. Mas o problema é que no livro nada é comum. Esse é o ponto. Porque, além do fato de que a Banu tá construindo, Banu, autora, narradora, tá construindo essa menina que é híbrido, é ciborgue, é monstro, e que tá tentando viver no mundo de um modo, talvez, não pré-determinado, né? E o livro tem umas passagens interessantes sobre esses conhecimentos e realidades que não são definidos, não são categorizados, né? Uma espécie de realidade pré-linguagem. O próprio livro quer ser monstruoso, de uma certa forma. Então, o livro, ele não tem um enredo certinho, a gente não acompanha um arco do desenvolvimento da Lalu. O livro, ele está sendo incubado mesmo. Então, a gente tem ali diferentes formas de escrita. Em alguns momentos a gente tem algo que parece uma carta, em outro parece um diário, em outros a gente tem uma definição de coisas. E as descrições sobre o que acontece com a Lalu, elas são possibilidades. A gente vai percebendo que não tem uma história. A história ela está sendo construída, mas ela ainda não foi. Ela não está sendo necessariamente editada. Então, o que acontece? Tem coisas que são narradas aqui como possibilidades. Então, assim, a narradora está inventando coisas para a Lalu que não necessariamente se casam com as outras coisas que foram inventadas. Então é como se fosse um livro de tentativas, um livro de possibilidades também. É um livro que evidencia o seu processo criativo, de uma certa forma. Então as coisas que são narradas aqui são meio doidas, porque elas não atendem, elas de uma certa forma frustram o que a gente espera de uma narrativa tradicional, né? Eu falei pra vocês que é um livro experimental, então assim, ele está de fato experimentando as possibilidades das histórias, da criação da Lalu. A Lalu está sendo criada aqui. E a gente vê que ela está sendo criada, que ela de uma certa forma parece que está meio que evoluindo, né? É um processo meio esquisito mesmo, meio estranho, porque a gente não entende por que certas coisas são criadas e por que são criadas daquele modo. Então o livro, ele desconcerta a gente, né? Porque ele não atende, a gente não consegue criar expectativas em relação a ele. Ele é essa coisa meio monstruosa mesmo. Ler um livro assim não é fácil, eu admito, mas eu achei intrigante. Eu tenho um interesse no modo como as pessoas exploram as diferentes possibilidades de narrativas, né? Então, assim, tem um livro de um autor brasileiro chamado Luiz Rufato, Eles Eram Muitos Cavalos, que é um livro que já transgride muito a organização de uma narrativa, o que faz parte da história, o que não faz, né? O modo meio mosaico como ele compõe, com diferentes tipos totalmente diferentes de narrativas. Aqui no canal eu já falei, por exemplo, do Som e a Fúria, que é uma espécie de narrativa mosaico também, com vários narradores diferentes e com perspectivas de pessoas
com problema de desenvolvimento cognitivo. Eu lembrei de um livro também que ele já é bastante híbrido, é um livro que ele é um ensaio autobiográfico, que é o que tá resenhando aqui no canal também, que é o Argonautas, da Meg Nelson. Eu não diria que eles são parecidos, tá? Ler o Argonautas é muito mais fácil do que ler Incubação. Essa coisa de expectativas frustradas e de você ficar um pouco perdido, ela é muito maior que ela não acontece no livro da Meg Nelson. Mas o livro da Meg Nelson, ele já é um livro híbrido. Né? Ele não é necessariamente um monstro, ele seria um ciborgue, para usar aqui a nomenclatura das autoras, né? E o que acontece? Então esse livro, você vai vendo esse monstro aqui sendo incubado na forma, na estrutura do livro. Eu me lembrei de uma coisa sensacional aqui, que ela diz que Lalu é uma relação. Lalu é uma relação, Lalu é um personagem que é uma relação. Então assim, gente, se você já pensou nisso, um personagem que é uma relação... Enfim, é um livro bem diferente, mas ele tem... É engraçado que o próprio hibridismo do ser sugerido no livro, ou nas teorias da Dana Haraway, né, de ser ciborgue, mas também ser monstro, ele acontece com o próprio livro, né? Porque assim, o livro enquanto projeto aqui, tentativa, processo, não projeto, mas acho que projeto aqui de se criar, de ser incubado, as tentativas, das coisas loucas todas, ele é monstro, ele é monstruoso. Mas no minuto em que o livro é impresso, vendido, ele passa a ser ciborgue, né? Porque ele se integra no mercado editorial. E eu acho que a proposta da autora é que seja os dois, né? Não precisa ser uma coisa só. Pode ser ciborgue, mas também pode ser. Então, assim, dar um pouco mais de abertura para as realidades e modos de ser não binários e que não estão necessariamente validados no discurso hegemônico. Tá? Então foi o que eu entendi do livro. Eu quero ler algumas passagens que eu gostei muito. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, mas assim, o livro me intrigou um bocado, eu achei muito interessante. E eu vou dar uma lida aqui nos fragmentos, para vocês verem como é o texto. Eu vou ler um fragmento que é um pouco grande, mas que eu achei interessantíssimo, porque ele tem a ver um pouco com essa coisa da definição das coisas, né? De se a pessoa o que ela é pessoa, ela é monstro, ela é ciborgue, mas tem a ver um pouco também com essa experiência pré-categorizada, pré-linguagem, né? Pré-definições. Quando criança, no espaço anterior à escrita, você sofria ao ir à casa das pessoas? Sentia que eram casas superiores à sua, repletas de ultrapassados margarinas e vinagres para conservar e em seguida cozinhar vegetais e animais? Nasceu ciborgue numa casa de monstros brutais que discutiam sobre tudo até horários de comer e dormir? Ou por acaso, com o passar dos anos, foi sentindo aos poucos que era uma cidadã nascida de imigrantes? Por exemplo, poderia eu perguntar se você já teve a impressão de que no hospital você foi retirada da incubadora errada por uma enfermeira exausta e faminta às 21 horas de um turno de 48? Algo a respeito dos monstros é formulado nessas horas, ou dias imediatamente posteriores ao nascimento. Um nascimento complicado ou normal que de qualquer modo se conecta a uma confusão profunda nas entranhas das rotinas de transferência. A enfermeira transfere você dos braços do seu genitor natural para uma bacia, e dessa para uma espécie de bandeja regular e funda. É a incubadora, onde mãos envoltas por luvas de látex roxas massageiam você através de uma parede flexível e transparente, encorajando a circulação dos membros. Você gradualmente vai ficando rosada, porque todo toque é bom, mesmo para Lalu, que foi para casa com ciborgues. Lalu é um ciborgue ou um monstro? Lalu significa vermelho. É um apelido punjabi que costuma ser dado a crianças e que na maioria dos casos é deixado de lado assim que elas crescem e os pelos começam a brotar e o sangue a pingar por todo o carpete branco dos anos 1970, que se estende diabolicamente até o banheiro e a cozinha. Em um outro momento ela diz assim, num capítulo chamado Imagens de Gravidez e Nascimento nas Palavras de Lalu. Os capítulos também são super malucos, o nome deles, né? Quando eu nasci, ficaram em dúvida se me enrolavam num cobertor cor-de-rosa ou verde. Será que nasci ciborgue ou outra coisa qualquer? Algo mais próximo de um ser humano com suas oportunidades de emprego e maneiras de amar entre gêneros diferentes? Bom, uma coisa interessante também para ser dita, que eu lembrei aqui enquanto eu estava lendo, é que a própria perspectiva do narrador muda. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que quem escreve é a autora, inclusive ela bota o endereço dela aqui, o e-mail,
para você dar sugestões de como escrever. Ou, em outros momentos é uma narradora, em outros momentos parece que é Lalu, parece que Lalu é ela. E tem uma coisa estranha, porque em alguns momentos parece que ela está escrevendo para Lalu. Ela está escrevendo, está falando com Lalu. E em outras parece que ela está falando com a gente. Né? Então, o próprio... Essa questão, acho que, da identidade, que eu acho que o livro ele quer radicalizar essa coisa da identidade. Né? Você transgredir essa questão de uma identidade pré-determinada. E eu acho que o próprio narrador se recusa a assumir uma identidade na medida que ele fica ali trocando de lugar, né? Então é isso, um livro muito doido, mas muito instigante também. E não sei, eu quis dividir com vocês porque eu acho a experiência literária muito diferente, assim, muito interessante, muito... É um livro que bota muita pergunta na sua cabeça, né? Você termina de ler e fica pensando e fica cheio de dúvidas e de especulações. É isso. Beijinhos e até a próxima. Tchau.